Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco foi professor, médium, escritor, orador e filantropo brasileiro, amplamente reconhecido como um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Em 1952, ao lado de Nilson de Souza Pereira, fundou a instituição de caridade Mansão do Caminho, que, até hoje, atende diariamente cerca de 6.000 pessoas e abriga mais de 3.000, incluindo centenas registradas como filhos do médium. Autor de mais de 250 livros psicografados, que juntos ultrapassam 8 milhões de exemplares vendidos, Divaldo doou em cartório os direitos autorais de todas essas obras à Mansão do Caminho e a outras instituições filantrópicas. Reconhecido tanto no Brasil quanto no exterior como conferencista e missionário do Espiritismo, Divaldo foi carinhosamente apelidado de Paulo de Tarso do Espiritismo, em alusão ao apóstolo que difundiu o cristianismo no mundo antigo com dedicação semelhante à sua. Primeiros anos. Divaldo Franco cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, onde obteve o diploma de professor primário em 1943. Posteriormente, trabalhou como escriturário no antigo IPASE, em Salvador, até sua aposentadoria em 1980. Desde a infância, relatava comunicar-se com espíritos. Na juventude, enfrentou um momento marcante ao ser abalado pela morte de um irmão mais velho, episódio que o deixou temporariamente sem os movimentos das pernas. Conduzido a diversos especialistas da área médica, não obteve melhora significativa. Nesse período, uma prima teve contato com a senhora Ana Ribeiro Borges, médium de um centro espírita, e a levou até a residência de Divaldo. A médium auxiliou a se libertar da paralisia, revelando tratar-se da influência do espírito do irmão desencarnado, que permanecia ligado a ele. Essa cura trouxe consolo e alívio não apenas ao jovem, mas também a toda a família. A partir desse acontecimento, Divaldo voltou-se ao estudo do espiritismo, ao mesmo tempo em que buscava o aperfeiçoamento de suas faculdades mediúnicas por meio do exercício constante e do aprofundamento doutrinário. Em 1945, mudou-se para Salvador e foi aprovado em concurso para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, IPASE, assumindo o cargo de escriturário em 5 de dezembro do mesmo ano. Já convertido ao espiritismo, fundou, em 7 de setembro de 1947, o Centro Espírita Caminho da Redenção, SECR. A obra A Veneranda Joana de Ângeles, Salvador, Leal, 1987, escrita por Divaldo Franco e Celeste Santos, apresenta as biografias do médium baiano e de sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. O livro também reúne informações sobre o trabalho educacional e assistencial desenvolvido pela Mansão do Caminho, além de entrevistas com Divaldo e relatos sobre reencarnações atribuídas a Joana de Ângeles. Atividades como médium psicógrafo. Desde jovem, Divaldo Franco manifestou diversas faculdades mediúnicas, tanto de efeitos físicos quanto intelectuais, destacando-se especialmente na psicografia. Em seus primeiros anos de prática, diversas mensagens foram psicografadas sob a orientação de benfeitores espirituais. No entanto, em determinado momento, recebeu a recomendação de que todo o material produzido até então fosse destruído, por se tratar apenas de exercícios iniciais. Com o passar do tempo, novas mensagens passaram a ser recebidas, assinadas por diferentes espíritos. Dentre eles, destacou-se um que, por longo período, se identificava apenas como um espírito amigo, permanecendo no anonimato até o momento oportuno de se revelar. Tratava-se de Joana de Ângeles, que se apresentou como sua orientadora espiritual e, desde então, passou a transmitir mensagens marcadas por um estilo acolhedor, profundo e repleto de sabedoria, oferecendo consolo e orientação espiritual a inúmeros leitores. Em 1964, Joana de Ângeles selecionou várias mensagens de sua autoria e reuniu-as na obra Messe de Amor, que se tornou o primeiro livro publicado por Divaldo como médium psicógrafo. Na sequência, o espírito Rabindranath Tagore editou a obra Filigranas de Luz. A partir de então, teve início uma trajetória que se consolidaria como um verdadeiro fenômeno editorial. Em 31 anos de atividade mediúnica, foram publicados 240 títulos, com mais de 4.500.000 exemplares distribuídos, muitos dos quais conquistaram destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universal. Dessas obras, 80 foram traduzidas para 15 idiomas, entre eles, alemão, castelhano, esperanto, francês, italiano, polonês, tcheco e braille.
Os livros abrangem uma ampla variedade de gêneros e temas, estudos literários, prosas, romances e narrativas, tratando de assuntos filosóficos, doutrinários, históricos, infantis, psicológicos e psiquiátricos. No conjunto das obras psicografadas por Divaldo, constam mensagens de 211 autores espirituais, além de Joana de Ângeles. Entre eles estão Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, Amélia Rodrigues, Ignotus, Viana de Carvalho, Carlos Torres Pastorino, Bezerra de Menezes, Rabindranath Tagore, João Cleofas, Eros e Simbá. Psicografias de Joana de Ângeles. Por meio das obras ditadas pelo espírito Joana de Ângeles, Divaldo Franco alcançou reconhecimento não apenas entre os círculos religiosos e espiritualistas, mas também junto a estudiosos de outras áreas do conhecimento, como a psicologia e a parapsicologia. Esse reconhecimento se deve, em grande parte, à publicação da série psicológica, na qual são abordadas temáticas profundas sobre os prejuízos das fugas da realidade e a relevância do autoconhecimento e do autoenfrentamento. A série psicológica foi elaborada à luz dos princípios da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e fundamentada também em referenciais da psicologia moderna, notadamente nas contribuições de Carl Gustav Jung. Entre os títulos da série, destacam-se duas obras voltadas à psicologia transpessoal, Autodescobrimento, 1995, e Triunfo Pessoal, 2002. A maioria das obras psicografadas por Divaldo Franco sob a orientação de Joana de Ângeles tem como objetivo promover o autodescobrimento e incentivar a vivência cotidiana dos valores morais presentes nos evangelhos e na doutrina espírita, com ênfase no amor fraterno. Tais obras convidam o leitor a enfrentar os desafios diários com mais praticidade e otimismo, integrando espiritualidade e saúde emocional. Grande parte desses livros foi publicada pela editora Leal, sediada em Salvador. Um exemplo representativo é a obra Conflitos Existenciais, Leal, 2005, que analisa os principais conflitos enfrentados pelo ser humano, investigando suas causas, origens e possibilidades terapêuticas. O livro também reflete sobre as formas contemporâneas de tentativa de preenchimento do vazio existencial, como os relacionamentos efêmeros mediados pela internet. Atividades como orador. Divaldo Franco iniciou sua trajetória como orador em 1947, dedicando-se à difusão da doutrina espírita. Desde então, construiu uma carreira notável, caracterizada por uma atuação contínua e amplamente reconhecida no Brasil e no exterior. Ao longo de décadas, sua palavra inspirada e esclarecedora tem abordado com profundidade temas relacionados aos desafios humanos e espirituais, sempre atraindo expressivos públicos. Há vários anos, mantém uma média anual de 230 dias de viagens, ministrando palestras e seminários em diferentes países. Segundo o levantamento preliminar, Divaldo Franco já proferiu mais de 11.000 conferências em mais de 62 países. América, atuou em 18 países e em mais de 119 cidades, totalizando mais de 10.000 palestras. Concedeu mais de 180 entrevistas a emissoras de rádio e televisão, abrangendo cerca de 113 veículos de comunicação, incluindo 3 participações na Voz da América, uma das maiores redes radiofônicas do continente. Foi agraciado com aproximadamente 50 homenagens internacionais, entre as quais se destaca o título honorífico de Doutor Honoris Causa em Humanidades, outorgado pela Universidade de Concórdia, em Montreal, Canadá, no ano de 1991. Proferiu palestras na sede da Organização das Nações Unidas, ONU, em Washington por 3 vezes e realizou conferências em mais de 12 instituições universitárias do continente. Europa. Esteve presente em mais de 20 países e em mais de 80 cidades europeias, tendo ministrado mais de 500 palestras. Participou de mais de 50 entrevistas para rádio e televisão, veiculadas por cerca de 40 emissoras, além de ter recebido homenagens em diversos países. Proferiu conferências em aproximadamente 10 universidades, em 2 ocasiões, na sede da ONU localizada em Viena, Áustria. África, visitou mais de 5 países e 25 cidades do continente africano, onde realizou cerca de 150 palestras. Concedeu mais de 12 entrevistas em 11 emissoras de rádio e TV, e foi homenageado em 4 ocasiões distintas. Ásia. Atuou em mais de 5 países e 10 cidades asiáticas, onde proferiu mais de 12 palestras.
No dia 31 de agosto de 2000, Divaldo Franco participou, a convite da Organização das Nações Unidas, do primeiro Encontro Mundial da Paz, uma cúpula que reuniu lideranças religiosas de expressão internacional, com o objetivo de discutir e propor caminhos para a promoção da paz mundial. É amplamente reconhecido como um dos mais relevantes divulgadores do espiritismo, tanto no Brasil quanto em âmbito internacional. Destacou-se, especialmente na Península Ibérica, pelo apoio oferecido ao movimento espírita em Portugal e na Espanha, mesmo durante os períodos de regimes ditatoriais nesses países. Suas conferências promovem uma cultura de paz e propõem diálogos entre a doutrina espírita e os saberes científicos, especialmente no campo da psicologia. Além disso, incentivam o desenvolvimento do autoconhecimento, sustentado por uma abordagem integrada entre espiritualidade e ciência. Divaldo também discorria sobre experiências extracorpóreas durante o sono, nas quais o espírito, segundo a doutrina espírita, se deslocaria para outras dimensões e, ao retornar ao corpo físico, registraria nos neuroníeos cerebrais as memórias dessas vivências. No biênio de 2006 a 2007, lançou no site da Mansão do Caminho o programa de entrevistas Encontro com Divaldo, ampliando, por meio digital, o alcance de sua mensagem. Mansão do Caminho. Desde jovem, Divaldo Pereira Franco nutria o desejo profundo de cuidar de crianças. Ao longo de sua vida, educou mais de 600 filhos, hoje emancipados, muitos deles com famílias constituídas e carreiras estabelecidas como professores, contadores, administradores, psicólogos, médicos, entre outros. Atualmente, possui ainda mais de 200 netos e bisnetos afetivos. Na década de 1960, teve início a construção das primeiras escolas-oficinas profissionalizantes e centros de atendimento médico. Hoje, a Mansão do Caminho é um admirável complexo filantrópico, situado na Rua Jaime Vieira Lima 104, Pau da Lima, um dos bairros mais carentes de Salvador. Com uma área de 83 mil metros quadrados e 43 edificações, atende cerca de 3 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A manutenção dessa grande obra é sustentada, em grande parte, pela venda de livros mediúnicos, fitas e DVDs com palestras gravadas de Divaldo. O complexo é administrado pelo Centro Espírita Caminho da Redenção e compreende diversas instituições assistenciais e educacionais, entre elas: Mansão do Caminho, semi-internato para crianças e jovens carentes, fundada em 15 de agosto de 1952. A Manjedoura, creche para crianças de 2 meses a 3 anos. Escola Jesus Cristo, ensino fundamental, fundada em março de 1950. Escola Allan Kardec, ensino fundamental, fundada em 1965. Escola de Informática, capacitação tecnológica para jovens. Escola de Educação Infantil Alvorada Nova, Antiga Esperança, fundada em fevereiro de 1971. Escola de Evangelização Nise Moacir, Evangelização Espírita para o Público Infantil. Juventude Espírita Nina Arueira, Evangelização e Formação Espírita para Jovens. Caravana Alta de Souza, Assistência a idosos e enfermos portadores de doenças incuráveis e degenerativas. Casa da Cordialidade, apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Centro de Saúde J. Carneiro de Campos, atendimento médico gratuito. Grupo Lígia Banhos, esclarecimento e consolo espiritual a comunidades carentes. Livraria Espírita Alvorada Editora, Leal, editora e gráfica responsável pela publicação das obras mediúnicas de Divaldo. Títulos e prêmios. Ao longo de sua trajetória dedicada ao bem, à educação e à divulgação do espiritismo, Divaldo Pereira Franco foi homenageado por diversas instituições no Brasil e no exterior, acumulando reconhecimentos de grande relevância. Entre os principais títulos e prêmios recebidos, destacam-se: Doctor Honoris Causa em Humanidades pela Universidade de Montreal, Canadá. Doctor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia, Brasil. Doctor in Parapsychology pela ITI, University of Illinois, Estados Unidos. Ordem do Mérito Militar, admitido como cavaleiro em 1997, por decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, e promovido a comendador em 2020, pelo general Fernando Azevedo e Silva. Diploma da Ordem do Mérito Militar, Distinção Federal, Brasil. Comenda da Paz Chico Xavier, concedida pelo Governo de Minas Gerais, Brasil. Medalha de Reconnaissance Franco-Americane, classe especial,
concedida pelo Instituto Humaniste, França. Medalha da Câmara Municipal de Leiria, Portugal. Medalha do Município de Lobito, Angola. Mais de 80 títulos de cidadania honorária, concedidos por estados e municípios brasileiros, incluindo 16 capitais. 590 homenagens recebidas de entidades da sociedade civil organizada, 148 de 64 cidades do exterior, em 20 países, e 442 de 139 cidades brasileiras. No dia 30 de dezembro de 2005, Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira receberam o título de Embaixadores da Paz no Mundo, concedido pela Ambassade Universelle pour la Paix, em Genebra, Suíça. Divaldo tornou-se o 205º Embaixador da Paz, e Nilson, o 206º. Em 2016, Divaldo foi novamente agraciado com o título de Doutor Honoris Causa em Humanidades, desta vez pela Universidade Santa Cecília, no Brasil. Controvérsia sobre identidade de gênero. Em fevereiro de 2018, durante um evento espírita realizado em Goiás, Divaldo Franco gerou polêmica ao responder a uma pergunta sobre identidade de gênero. Em sua resposta, posicionou-se contrariamente ao que chamou de ideologia de gênero, referindo-se ao tema como um momento de alucinação psicológica da sociedade. Afirmou ainda: "O sexo é livre, mas ele não tem liberdade de indignificar a sociedade. Podemos sim exercê-lo, pois o sexo é função do corpo e da alma, mas com respeito e a presença do amor." Divaldo defendeu que as crianças devem ser preservadas da exposição precoce a temas ligados à sexualidade, argumentando que ainda não possuem senso crítico desenvolvido, como os adultos. Destacou que a sociedade e a política têm responsabilidades importantes na formação psicológica e moral das novas gerações. Ao mesmo tempo, ressaltou que o Espiritismo é uma doutrina que valoriza a ciência, a ética e a liberdade, e que, por isso, permite a expressão de diferentes pontos de vista sobre o que é moralmente aceitável ou não em determinado contexto social. As declarações geraram reações diversas. Parte da comunidade espírita e de movimentos sociais classificou suas falas como conservadoras e homofóbicas, suscitando debates intensos nas redes sociais e entre instituições espíritas. Por outro lado, diversas lideranças e estudiosos do espiritismo saíram em defesa de Divaldo Franco. Reforçaram que, por sua trajetória dedicada ao bem, à paz e à causa espírita, ele teria pleno direito de manifestar suas convicções pessoais. Ressaltaram, ainda, que sua opinião não representa necessariamente o pensamento oficial da doutrina espírita, a qual é baseada nos princípios do livre-arbítrio, do respeito e do progresso moral da humanidade. Morte. Divaldo Franco faleceu em 13 de maio de 2025, aos 98 anos, na Mansão do Caminho, em Salvador. A causa oficial da morte não foi divulgada, mas sabe-se que o médium vinha enfrentando um quadro de câncer na bexiga desde novembro de 2024. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!